Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E vamos ter uma palavra de oração, então, para darmos início a mais este culto. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, humildemente, Senhor, nos aproximamos de Tua santa presença, meu Pai. E antes de mais nada, nós pedimos perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, Senhor Deus. E também agradecemos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos, pelo dia, pela paz, pela saúde, pelo alimento. Enfim, nós agradecemos por tudo a Deus que o Senhor tem concedido para nós até aqui. E agora pedimos a orientação do Senhor, a inspiração do Senhor para mais este culto e que o Senhor Deus possa ser glorificado e que também o teu povo possa ser edificado, Senhor, e que todos sejamos abençoados, ó Pai. E isto é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, que nós oramos e pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Que Deus continue nos abençoando, não é? Então nós vamos ler aqui hoje duas escrituras. Uma delas está em São Tiago, na carta do apóstolo São Tiago, capítulo 3,
e começando no versículo 1. Então nós seguiremos do primeiro versículo até o 11, né? São Tiago, capítulo 3, começando no primeiro versículo e chegando até o 11º versículo. A segunda escritura, então, está em São Mateus, capítulo 12, serão os versos 35 a 37. Então, repetindo, a segunda escritura, São Mateus, capítulo 12, do versículo 35 ao 37, né? E agora nós vamos, então, ter a nossa parte de adoração e louvores, com hinos, cantar com a nossa alma, com alegria, né? E oferecer ao Senhor o fruto dos nossos lábios, que é o nosso louvor, né? E depois do louvor nós teremos a oração da fé, em favor uns dos outros, teremos também as ofertas alçadas e a leitura bíblica e também a leitura da mensagem, permitindo o Senhor, não é? Que é a mensagem que estamos estudando, a divindade explicada. Vamos cantar para Deus agora, com alegria no nosso coração. Cantemos. História de Jesus e seu amor, proclamando
história de Jesus e seu amor. Deus excelso resgatou-nos e nos deu libertação. Com poder Ele salvou-nos da eterna perdição. Ouve as vozes de vitória em caminho para a glória, proclamando a nossa história de Jesus e seu amor. Proclamando a nossa história de Jesus e seu amor. Graça infinda Deus aceita os rebeldes com favor, pois jamais Cristo rejeita o contrito pecador. Ouve as vozes de vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Aceitai, pois, sem limite a divina compaixão. Deus estende seu convite, abraçai a salvação. Ouve as vozes de vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Meu mestre, Rei do céu, da terra, homem, Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra
já venceu. Oh, alegrai-vos, filhos de Sião, eis que vem raiando vossa redenção. Olha o nome santo de Jesus, que ressuscitado triunfou em luz. Anjos poderosos, cheios de esplendor, deram glória a Cristo, o conquistador. Alegrai-vos, filhos de Sião, eis que vem raiando vossa redenção. Ó Rei eterno, nosso grande Deus, já venceste a morte, já estás nos céus, mais que vencedores, faze-nos também, e te louvaremos lá no norte além. Ó, alegrai-vos, filhos de Sião, eis que vem raiando vossa redenção. Graças a Deus, não é? Que Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, que Ele possa receber aquilo que fazemos de alma e de coração para o seu louvor e para a sua glória. E agora, meus irmãos, antes da leitura, então, nós vamos ter a oração, porque depois nós teremos duas leituras, né? E são um pouquinho extensas, então nós vamos agora orar uns pelos outros, e o irmão, a irmã que está tendo alguma necessidade, está precisando de ajuda de Deus, então coloque isso na presença do Senhor. E nós faremos assim uma oração coletiva, uns em favor dos outros, e o Senhor, que é conhecedor da necessidade, dos pedidos, e não somente conhecedor, mas Ele sabe e pode resolver o problema de cada um, então vamos pedir misericórdia a Ele, não é? Senhor Deus, Pai, mais uma vez estamos em Tua santa presença, com os nossos olhos fechados, ó Pai, para suplicar agora a bênção do Senhor, um irmão em favor do outro, porque o Senhor conhece a necessidade dos Teus filhos, e normalmente nós pedimos, irmão, ore por mim. O outro irmão diz, irmão, ore por mim também. Então nós estamos orando uns pelos outros, através desta unidade da fé, desta unidade espiritual, nesta grande congregação invisível que se reúne neste momento, neste horário, ao redor da Tua santa palavra, ó Pai. Ó Deus, dá vitória aos Teus filhos, curando as enfermidades, libertando os oprimidos, os aflitos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão deprimidos, Senhor. Ajude a cada um, ó Pai, dando vitória, dando graça, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, que haja harmonia nas famílias, que possa haver paz, sossego, alegria entre filhos, pais, esposos, esposas e assim por diante, ó Deus. E nós pedimos também a bênção do Senhor em favor da Tua igreja, de um modo geral, para a Tua bendita glória. Nós pedimos estas bênçãos e Te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, Jesus.
Então, meus amados, vamos aqui então na primeira leitura, São Tiago capítulo 3, começando no versículo 1, não é? E depois a segunda será então Mateus 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Deixa eu ver se eu li certo aqui. Para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém. Somente até o versículo 12. Agora nós vamos para São Mateus, capítulo 12, né, que foi citado aqui. São Mateus 12, versículo 35. Leiamos assim: uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas. Tira do seu tesouro mal coisas más. Por isso vos afirmo que, de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absorvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura, e que o Espírito Santo de Deus nos fale através da mesma e nos convença, porque o Senhor Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria do pecado. Ele nos
convenceria dos nossos erros, das nossas fraquezas, né? Então, que o Espírito Santo possa usar essa ferramenta que é a palavra para nos convencer do juízo, da justiça e assim sucessivamente, não é? Então agora nós vamos entrar aqui na mensagem, a divindade explicada, partindo do parágrafo 117. Nós paramos do 116 e agora vamos continuar do 117, não é? Disse, bom, vocês se lembram que no trecho anterior ele estava comentando sobre aquele moço que veio até onde ele estava pregando e por meia hora ele ficou ali blasfemando e chamando o profeta irmão Brana de diabo, e até que o irmão Brana então pediu a ele uma chance para falar, não é? Então vocês se lembram, ele estava falando que não tinha mais cura divina, que o batismo com o Espírito Santo foi só para os apóstolos e tal. Então era esse o assunto anterior. Então, a partir do verso 117 agora, aliás, parágrafo 117, né? Disse, bem, uma coisa eu tenho a dizer. Eu discordo dele na teologia, porém eu digo que ele é um servo de Cristo. Bem, logo antes que eu partisse, ele enviou uma carta para mim e ele disse, eu vou para aí tão logo que o Senhor volte. Eu desejo esse batismo do Espírito Santo, o qual o Senhor está falando. Então, veja exatamente onde, se eu houvesse tido esse sentimento de dizer, ora, não há valor em você, sua velha denominação não vale nada, e todos vocês, pessoas da Igreja de Cristo, não valem nada, vocês não são boas, vocês são demônios. Eu nunca teria ganho esse homem, não é? Glória a Deus. E se eu lhe houvesse dito que o amava e não tivesse a intenção de dizer isto de coração, ele saberia muito bem. Isso é tudo o que há nisso. Você tem que querer dizer isso de coração. Não pode ser fingimento, né? Só para mostrar assim que é uma pessoa equilibrada, que é um cristão e às vezes lá no fundo não é nada daquilo, né? Deus sabe perfeitamente, até a própria pessoa sente, imagina o Senhor nosso Deus, não é? E isso está nas noites, quando eu venho para essa plataforma sob esse discernimento. Veja, eu simplesmente não me alimento desde a hora do jantar, e jejuo, e oro, e permaneço no quarto, porque ele me prometeu que ele o faria. E por essa razão eu vou sem nenhuma sombra de dúvida, porque ele prometeu que ele o faria. Ele, o Senhor, né? Que ele o faria. Por essa razão, veja, eu sei que meu motivo é o quê? Meu objetivo é o quê? Para o engrandecimento do reino de Deus. Se um homem vai desta maneira, daquela maneira, seja qual for a igreja que ele vai, contanto que ele venha para Cristo, não importa se nós vamos e nos unimos à igreja de Cristo, isso está perfeitamente bem. Isso é bom se ele, a que igreja ele se una, não é? Não importa para mim, porém, contanto que eu ganhe sua alma com Cristo, é a principal coisa. Então ele já tinha deixado bem claro isso, né? Porque às vezes eu não quero que ninguém se confunda,
não é? Porque às vezes o profeta prega duro contra o sistema organizado, contra o sistema denominacional. E ele não está desfazendo uma coisa que ele já falou. Ele está simplesmente mostrando ali, se você vai em qualquer lugar adorar ao Senhor Jesus Cristo e não está colocando a organização entre você e Cristo, está bem, porque o resto o Senhor Jesus Cristo vai fazer. O restante da obra ele vai completar mais cedo ou mais tarde, ele vai nos mostrar o que devemos, quais são os próximos passos que deveríamos dar, ou que devemos dar, não é? Não vamos nos confundir com isso. Então eu disse, irmão Nis, não para ser diferente. Agora, eu vou mostrar, está bem usar isto, irmão. O irmão diz, certamente, editor, eu disse, eu desejo dizer e explicar. E nisso eu vou dizer a vocês, irmãos, aqui. Agora, não mencionem isto entre as suas congregações. E queiram me fazer um favor, apenas deixem-me ser seu irmão. Veja, eu desejo explicar a vocês, sendo que há ambos os grupos associados aqui esta manhã, tanto da unicidade como das assembleias também, e da crença trinitariana. Agora, eu desejo fazer esta afirmação. Eu desejo dizer que eu creio que ambos os lados estão errados. Bom, aqui não perca isso para você não perder o sentido real do que o profeta está querendo dizer. Eu desejo dizer que ambos, os dois lados, um era a unicidade e um era a trindade. Ele disse, ambos os lados estão errados enquanto eles argumentam em um contra o outro, porque seus motivos estiveram errados. Viu que ele diz que Deus nos julga pelos nossos motivos e objetivos, né? Poderia até estar certo que um lado ou o outro estivesse correto no aspecto do sentido da crença, mas nas ações eles estavam errados, os dois. Né? Então é isso que ele quer dizer, porque eles estavam brigando um com o outro. Aí ele já disse, quando dois irmãos brigam, seja por qualquer motivo, principalmente quando é por motivo de fé, né? Ele disse, aí o diabo não precisa fazer mais nada, porque você já está fazendo o serviço dele. É isso que ele disse. Então, quer dizer, ambos estão errados. E enquanto seus motivos estão errados, não importa qual seja o seu objetivo. Porém, seus motivos para esse, importa qual seja o seu objetivo. Porém, seus motivos para esse objetivo estão errados. Quer dizer, dependendo, em certa circunstância, um motivo pode estar certo. Em certa circunstância, outro motivo pode estar errado, não é? Para aquela ação, para aquela atitude. Então, isso nunca funcionará. O irmão Branham bate no púlpito 4 vezes, editor. Isto é correto. Agora, algumas pessoas têm dito, irmão Branham, o Senhor é um só Jesus. Eu desejo dizer que isso é um erro. Dizer que eu sou um só Jesus, né? Isso é um erro. E não sou um só Jesus. Alguém diz, irmão Branham, o senhor é um trinitariano? Não, senhor. Eu não sou um trinitariano. Eu sou um cristão. Está vendo? Eu não... A palavra trinitariana nem mesmo é mencionada na Bíblia. A palavra trindade. E eu não creio que há 3 deuses distintos. Eu creio que há um Deus em 3 ofícios.
Pai, Filho, Espírito Santo. Eu creio que é Deus condescendendo, descendo. Agora, Deus, quando ele apareceu no princípio para o homem, ele estava numa forma de uma coluna de fogo. Você crê nisso, não crê? A qualquer leitor da Bíblia que sabe que a coluna de fogo que estava no deserto era o Logos, que isso era o anjo do pacto, o qual era Cristo, não é? A coluna de fogo. Porque ele disse, eu creio que está em São João, capítulo 6, ali ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele era, eu sou. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele era o eu sou. Você vai se lembrar lá em Êxodo, né? 3, do 14 ao 16, por ali. Moisés perguntou ao Senhor assim, Senhor, qual é o nome do Senhor? Porque eu vou falar com os filhos de Israel que o Senhor me enviou a eles. E eles vão querer saber qual é o teu nome. E o que eu vou lhe dizer para eles, não é? E ele disse, você vai e diga a ele que o eu sou me enviou a vós. Porque ele tinha que afirmar que ele não era e nem que seria ou serei. Eu sou. Sou é sempre uma coisa só. Né? Então eu sou. Vai e diga ao povo de Israel, aos filhos de Israel, que o eu sou me enviou a vós. Sabe por quê? Lá, né, em Êxodo, o Senhor falando, né? Porque eu sou o que sou. Eu sempre sou o que sou. Eu nunca fico mais velho. E nem fui mais novo, nunca. Eu sou. É maravilhoso, não é? Bom, desse modo, isso era o Deus Santo, até mesmo se um homem tocasse a montanha, ele devia ser morto. Veja, correto. Agora, esse mesmo Deus estava tentando mover-se de volta para dentro de sua criatura. Quer dizer, ele estava muito distante da sua criatura. A ponto que se um homem fosse lá no monte, onde estava o fogo lá, a sarça, né, ele morreria. Então, Deus estava querendo diminuir essa distância entre ele e a sua criatura. Aí você fala, então eu entendi. Aí foi dar em Jesus, que virou um ser humano igualzinho à criatura. Mas aí então, veja só, por que ele citou São João? Não é? Porque quando os fariseus falaram para ele, você não tem nem 50 anos, acho que é São João 8, se ele não me engano, parece que ele citou 6, mas acho que é 8, né? Você não tem nem 50 anos e conhece Abraão, conheceu Abraão? Ele disse, não, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha isso, não é? As pessoas às vezes não param para meditar na verdade da palavra. Jesus estava dizendo, eu sou aquele que estava com Moisés lá no deserto, lá na sarça, e ele queria saber o nome dele, e ele não falou. Ele disse, eu sou o que sou. Vai e diga que o eu sou me enviou a vós. Porque o nome dele ia revelar depois. Amém? Foi por isso que o anjo veio e disse para Maria, ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a palavra Jesus, já foi dito isso aqui em cultos anteriores, a palavra Jesus vem do grego, que é a mesma palavra que Josué em hebraico, e quer dizer Jeová Salvador. Aí sim, era o eu sou em carne humana, desceu no mesmo nível da sua criatura, porque lá estava muito longe, e o eu sou estava tentando diminuir a distância para ficar igual à sua criatura.
para sentir o mesmo que você sente, as mesmas tristezas, as mesmas dores, as mesmas dificuldades. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Você que é rapaz, às vezes tem seus problemas de jovem, não é? Pois Jesus foi tentado nisso também. Aleluia. Bom, então, ele queria descer, né, a sua criatura que ele havia criado. Agora, ele não podia se aproximar deles porque eles eram pecadores e o sangue de bodes e ovelhas nunca tirou o pecado. Nós sabemos disso. Isso apenas cobria o sacrifício lá do Velho Testamento de ovelhas. Só cobria o pecado. Agora, porém, então, esse mesmo Deus era a coluna de fogo, ele se tornou carne através de seu Filho e habitou em um corpo chamado o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia disse: nele habita a plenitude da divindade corporizada. E Jesus disse em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E Jesus disse em 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E se eles puderam chamar isto grande, ora, o que nós faríamos? Está vendo? Grande é o mistério da piedade, pois Deus foi manifestado na carne. Desculpa. E visto dos anjos, e recebido na glória. E assim por diante. Agora, e ele disse em São João 14 para Tomé: quando me vês a mim, vês o Pai. E por que dizes tu, mostra-nos o Pai? A Bíblia disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Amém. Mas que maravilha como as Escrituras correm assim perfeitamente, harmonicamente, não é? Em perfeita harmonia. Parágrafo 131 agora. Agora, Deus não pode ser três pessoas, três deuses, nem pode Jesus ser seu próprio Pai. Agora você não perca não, para você não perder o fio da meada. Porque alguém, uma certa vez, há muitos anos atrás, né? Eu acho que foi nos anos 70, 78, por aí assim, antes até, 76, 75, não é, mais ou menos, nós íamos orar em um eucalipau ali para frente, e tinha um irmão lá, eu não vou citar o seu nome, porque é por questões éticas, né? Não precisa citar o nome, mas esse irmão gostava de acompanhar a mensagem, mas não sei se ele tinha revelação ou não, eu nunca mais o vi, né? Nunca mais vi aquele irmão. E às vezes lá quando nós estávamos juntos, depois da oração, às vezes tomando algum cafezinho, ou antes de ir para a oração, a gente se reunia na casa de um irmão lá e tal, e ele falava, quando Jesus veio na terra, porque Jesus era Deus, ele dizia, Jesus era Deus e ele veio na terra em carne humana. Aí o outro irmão que não cria nisso perguntou para ele assim, então quer dizer que o céu ficou vazio quando Deus veio na terra? Aí esse irmão que gostava de acompanhar, né, esses assuntos, ele disse, o céu ficou vazio, né? Agora, naquela época, em 75, nós também não tínhamos nenhum conhecimento a respeito da questão, do assunto, né? Então, quer dizer, se Jesus é o Pai, se Jesus é Deus, e ele veio na terra, então o irmão deduziu, então o céu ficou vazio.
Agora aqui, olha isto aqui agora. Se fossem 3 pessoas, seriam 3 deuses. Porque para ser uma pessoa tem que ser uma personalidade. Não tem como haver uma pessoa sem haver primeiro a personalidade. E tendo a personalidade, então, é distinta. Então, se Jesus fosse uma pessoa distinta, né, o Filho, o Pai fosse outra pessoa distinta, e o Espírito Santo fosse outra pessoa distinta, então seriam 3 personalidades, seriam 3 deuses. E aí os adoradores de Deus seriam politeístas, aliás, são politeístas, aqueles que adoram 3 pessoas distintas. São politeístas, com os pagãos, que adoravam mais de um Deus, não é? Isso é sério. Agora, nós não falamos isso para magoar as pessoas, para ferir as pessoas. Nós precisamos falar a verdade para despertar as pessoas que querem o que é verdade, que querem o que é certo. Então, mas aqui, olha isso agora aqui, né? Então, não vamos perder isso aqui. Bem, ponto final aqui. Nem pode ser Jesus ser seu próprio Pai. Agora aí parece que a coisa afinou mais ainda. Bom, se ele não é, se o Pai estava nele, se ele é Deus, então como é que é isso? Ele é seu próprio Pai, não é? Então vamos aqui, não perde isso aqui não, né? Nem pode ser Jesus ser seu próprio Pai em um. Está vendo? De modo que, veja, isto torna ambos radicalmente errados. Então, quando o irmão falou lá que o céu ficava vazio, ele não estava certo nessa afirmação. Porque é claro que o céu não ficou vazio. Até porque a Bíblia diz assim, o céu é meu trono, o Senhor Deus disse, o céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Então, qual seria o lugar que vocês edificariam para eu habitar, para eu morar? Não é? Quer dizer, se ele está no céu assentado e os pés dele estão aqui na terra, então qual seria a casa dele? Aonde ele vai morar? Não, mesmo que ele estivesse aqui na terra, o céu não teria ficado vazio. Não é? Agora, ele também, Jesus também não era seu próprio Pai. Olha isto, porque senão radicaliza-se de um lado e de outro. Então vamos aqui, do 132 agora, né? Agora, se você apenas notar, não há lugar, se nós temos 3 deuses, nós somos pagãos. Agora, nós sabemos disso, como o judeu disse para mim uma vez, um judeu rabino, né? Disse para mim, para o profeta, disse para mim uma vez, quando eu estava falando com ele, disse, qual deles é o seu Deus? O rabino judeu perguntou para o irmão Brana, que era um cristão aqui ocidental, né? Qual deles, já que vocês têm 3, né? O rabino quis dizer, então qual dos 3 é o vosso Deus? É o teu Deus, né? Qual é o seu Deus? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Qual deles é o seu? O rabino pensou, eu vou dar desculpa a expressão, um lava-cara nesse pastor profeta, não é? Pagão, trinitariano. Ele pensou isso, não é? E eu disse, ora, não há 3 deuses. Ele disse, não se pode cortar Deus em 3 pedaços e dá-lo a um judeu. O rabino disse, né? O profeta continua, eu disse, não, senhor. Eu disse, quando John, agora tem um nome aqui, John Ring, não sei se é assim, né? Foi curado de cegueira ali em Fort Wayne. Você sabe, e este certo rabi aqui em Mishawaka, ou em Fort Wayne, Harvard, ele disse, não se pode cortar Deus em 3 pedaços e dá-lo a um judeu. Eu disse, certamente que não. Eu não corto. O irmão Brana disse, eu não corto, porque o rabino pensou que ele era um pregador trinitariano, mas o irmão Brana não era. Ele disse, certamente que não pode, eu não corto. Eu disse, rabi,
Mas espera lá que vem o troco do Rabi vem vindo aqui. Espera um pouquinho só, hein? Não perde não. Eu disse, Rabi, seria difícil para o senhor crer nos profetas? Ele disse, não. Eu disse, em Isaías 9:6, de quem ele estava falando? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, será conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele disse, esse era o Messias. Isaías falou dele, não é? O irmão Brana perguntou para ele, de quem estava falando Isaías quando ele disse, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, a leitura completa assim, o principado, quer dizer, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz, quer dizer, Pai eterno e príncipe da paz. Ele disse, o senhor teria muita dificuldade para crer nos profetas? Ele disse, não, de jeito nenhum, eu creio nos profetas, né? Ele disse, então de quem estava falando o profeta Isaías, o vosso profeta lá judeu? Ele disse, esse era o Messias, que Isaías estava dizendo, esse era o Messias. Eu disse, então, Rabi, que relação o Messias terá com Deus? Ele disse, ele será Deus. Amém? Glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? Eu gosto muito desse profeta que Deus enviou para nós, porque era Deus cumprindo aquilo que ele falou. Quando vocês se encontrarem diante de alguém que inquira de vocês qualquer coisa a respeito da vossa fé, não se preocupem no que dizer, porque abram a boca que eu colocarei as palavras nela, né? Então o profeta diz, o rabino diz, vocês, cristãos, trinitarianos, vocês partem Deus em 3 partes e querem dar a um judeu. Um judeu não acredita nisso. Aí o profeta diz, não, eu não faço isso. Não pode fazer mesmo, eu não faço. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor crê nos profetas? Lá, judeus, não é? Creio. Então, de quem estava falando Isaías no capítulo 9? Ele disse, ele estava falando do Messias. Aí, ele disse aqui, e que relação teria o Messias com Deus quando ele viesse? Ele disse, quando ele vier, ele será Deus mesmo. Então aí o irmão Brana pegou ele, né, laçou. Falei, isso é o que pensei. O irmão Brana disse para o rabino, isso é o que eu pensei, que ele seria Deus mesmo. Mas vamos aqui, né? Está vendo? Agora veja, isso é exatamente correto. Isso é o que ele é. E então, eu disse, o irmão Brana, conversando com o rabino ainda, eu disse, diga-me agora, senhor rabino, judeu, diga-me agora, onde Jesus falhou em cumprir exatamente o que o profeta, aqui não está Isaías, mas vamos colocar um parênteses aqui, né? Isaías, né, disse que ele faria. Onde foi que Jesus Nazareno falhou em cumprir aquilo que o profeta Isaías tinha profetizado no seu capítulo 9? Mostre para mim, rabino, por favor, onde o Senhor Jesus Nazareno, né, falhou em cumprir aquilo. Ele faria. Bem, e ele começou a chorar, o rabino, começou a chorar. Aleluia. Ele começou a chorar e a andar por ali. Eu disse, através disso, John Reed tem a sua visão, vê. E ele disse, longe esteja de Deus ter um filho. Porque o irmão tinha, um homem lá tinha sido curado, era cego, e foi curado. Ele disse, através desse Jesus Nazareno, é que esse homem foi curado. Ele começou a andar para cá e para lá e disse, não,
Mas não tem jeito, Deus não pode ter um filho. Como é que vai ser isso, né? Eu disse, o grande Jeová fez sombra sobre uma mulher, assim como o profeta disse que ele faria. Isaías tinha dito isso, o profeta dele, do Rabino, tinha dito isso. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas ele falou, mas como é que faz agora? Não é? O Rabino ficou confuso. Que ele faria e criou uma célula de sangue. E através dessa célula de sangue é que surgiu o corpo de Cristo. Aleluia! Olhe no Antigo Testamento, Rabi. Eu disse, quando um homem ia fazer uma oferta, ele tomava um cordeiro. Ele sabia que ele tinha rompido os mandamentos de Deus. Assim que ele tomava um cordeiro, ele confessava seus pecados. E esse cordeiro era morto. Então as suas mãos estavam sobre o cordeiro. Sua confissão, que ele sabia que ele deveria morrer pelos seus pecados. Porém, o cordeiro estava tomando seu lugar. E a célula de sangue era rompida. Aleluia! Quando cortava a veia do pescoço do cordeirinho assim, o sangue começava a jorrar. Aquilo era o sangue de Deus. A célula que foi para o ventre de Maria, quando o anjo lhe falou a palavra, era a célula com o sangue de Deus. São Paulo disse isso no capítulo 20, se eu não me engano, de Atos, versículo 28. Ele diz, vocês apacentem o rebanho de Deus, aquele que ele vos comprou com seu próprio sangue. Deus comprou seu rebanho com seu próprio sangue, não era sangue de judeu e nem de gentil. Então, quando o Cordeiro, Jesus Cristo, foi morto, o sangue de Deus foi derramado. Aleluia! Glória a Deus! Glórias ao Senhor Jesus Cristo, tomando o seu lugar, e a célula de sangue era rompida, e ele, lá no Velho Testamento, e ele segurava o cordeirinho pela sua mão, até que ele sentisse sua pequena vida sair dele e enrijecer. Então o sacerdote naturalmente lançava o sangue no fogo e o altar de bronze do julgamento, porque o julgamento estava vindo sobre o pecador, mas o sangue do cordeiro atenuava a sentença, a morte e a condenação do pecador, lá no Velho Testamento, e ele voltava justificado, mas não voltava limpo, porque somente cobria. Então eu disse, aquele homem, então ele saía dali sabendo que o cordeiro havia tomado o seu lugar. Porém, ele saía com o mesmo desejo que ele tinha quando ele entrava. Veja, porque isso não poderia tirar o pecado. Vê, porém, então, neste caso, o adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência do pecado. Neste caso, agora, no Novo Testamento, depois da morte do Cordeiro de Deus, do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse São João Batista. Aleluia! Ali havia uma oferta feita anualmente. Porém, eu disse, agora há neste tempo o adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência do pecado. Por quê? Olha, Rabi, na hemoglobina, essa pequena vida que começa na célula,
a qual vem do sexo masculino para dentro da fêmea, e ela produz o óvulo, porém, uma galinha pode botar um ovo, porém, se ela não tem estado com a ave macho, ela nunca chocará. E eu disse, então, Deus, o maior que preencheu todo o tempo e espaço, chegou a descer a um pequeno embrião ao ventre de uma mulher. E então eu disse, quando nós somos salvos hoje, Jesus não era judeu, nem gentil. Aleluia. Jesus não era judeu, porque ele não era filho de nenhum judeu, ele era filho de Deus, né? Então ele está dizendo aqui, Jesus não era judeu nem gentil, porque o óvulo somente produziu a carne. O sangue tinha a vida. Deste modo, nós somos, a Bíblia disse, nós somos salvos pelo sangue de Deus. Veja, ele não era judeu nem gentio, ele era Deus. Por essa razão, quando nós vamos ao altar e colocamos nossas mãos pela fé sobre a sua cabeça e sentimos o dilaceramento e a agonia no Calvário e confessamos nossos pecados, que nós estamos errados e que ele morreu em nosso lugar, então veja, eu disse, o sangue daquele cordeiro não podia voltar sobre isto. O sangue que a célula foi rompida e a vida que saiu ao romper esta célula de sangue do cordeiro não podia voltar sobre o adorador, porque era uma vida animal e não coincidiria com a vida humana. Porém, neste tempo, quando esta célula de sangue foi rompida, não era meramente um homem, isso era a vida de Deus que foi desprendida. E quando o adorador coloca as suas mãos pela fé sobre o Filho de Deus e confessa seus pecados, não há vida, não há vida de um outro homem, porém a vida de Deus volta para dentro desse homem, a qual é vida eterna, a palavra Zoe, a qual é traduzida a vida do próprio Deus. E ele disse que ele nos daria Zoe, vida eterna. E agora nós somos filhos e filhas de Deus. Aí está você. Aleluia. Eu disse, agora, o que é isto? É Deus condescendendo. Ele desceu primeiro, ninguém poderia tocá-lo, porque o homem havia pecado, então ele desceu em um corpo para provar o pecado, para tomar o pecado. Veja, a única coisa que Deus poderia fazer para ser justo era fazer isso dessa maneira. Deus se tornar um de nós. Aleluia, para que pudesse então sentir o que nós sentimos, as nossas culpas, os nossos erros, os nossos arrependimentos e tudo. Ele sabe tudo isso, porque ele se tornou um de nós. Aleluia. Por exemplo, e se eu tivesse a jurisdição dessa audiência esta manhã, de modo que Deus tinha sobre a raça humana, e eu dissesse, o primeiro homem que olhará para a coluna morre. E Tommy Hick olha para ela. Se ele dissesse, vamos fazer uma comparação, qualquer homem que olhar para aquela coluna, o primeiro que olhar vai morrer, né? Agora, por exemplo, eu tomo irmão Carlon, o Senhor morre por ele. Quer dizer, olha, o irmão Tommy Hick, ele está citando o nome, né? O irmão Tommy Hick olhou para a coluna, ele tem que morrer. Mas o senhor, irmão Carlos,
morreria no lugar dele? O senhor aceitaria morrer por ele no lugar dele? É isso que ele quer dizer. Ele está fazendo um quadro, né? O senhor morre por ele? Isso não seria justo. O outro irmão que não fez nada morrer por causa do outro que fez, né? Então isso não seria justo. Eu diria: Liu, você é meu secretário. Você morre por ele? Isso não seria justo. Billy Paul, meu filho, você morre por ele? Isso não seria justo. A única maneira que eu posso ser justo é eu mesmo tomar o lugar dele. Aleluia, glória a Deus, porque eu queria perdoar ele, o irmão Tommy. Eu queria perdoar ele, mas a morte, a lei tinha que ser cumprida, porque a Bíblia disse: a alma que pecar, essa morrerá. Tinha que cumprir a lei. Então, fulano, você morre por ele? Não, mas não pode, porque ele vai pagar o pecado do outro, e o outro também não pode. Então, se eu quisesse salvá-lo, o único jeito, falei, eu vou morrer no lugar dele. Foi o que Deus fez por nós. Ele desceu, ele mesmo, e morreu no nosso lugar. É isso que o irmão Bruno está explicando aqui na parábola dele, na comparação, não é? Aleluia. E isso é o que Deus fez. Ele, Deus, é um espírito, e ele criou, ele mudou sua forma. Isso deveria ter impacto para as pessoas de pensar no pequeno Jeová. Ele poderia ter vindo um homem adulto. Pronto, né? Podia ser um milagre aparecer como Melquisedeque, não é? Ele poderia ter vindo um homem adulto, porém, ele veio em uma manjedoura, sobre um monte de estrume, o pequeno Jeová chorando. Oh Deus, aleluia, como um bebê. Você já pensou? Meu Deus do céu, um bebezinho lá na manjedoura, porque não tinha lugar nos hotéis, estava muito lotado os hotéis, eles estavam preocupados com o recenseamento, não tinha lugar para ele nascer. Ele foi nascer num coxo das vacas comerem capim, né? E quando chorou, você já pensou se você tivesse tido o privilégio de ouvir aquele choro daquele bebê e saber que aquele bebê era o pequeno Jeová que tinha nascido? Aleluia, glória a Deus. O pequeno Jeová brincando como um menino, o pequeno carpinteiro como um trabalhador, o pequeno Jeová na adolescência, Jeová pendurado entre os céus e a terra, com escárnios de babas, de bêbado e cuspe de soldados sobre a sua face, Jeová morrendo para redimir, não uma outra pessoa, porém o próprio Deus, aleluia. Veja, Deus, esse era seu ofício, porque ele estava tentando voltar ao coração do homem, aleluia. Ele estava fazendo tudo isso porque ele queria voltar para o coração do homem, de onde ele tinha sido expulso lá atrás. Agora, nós não poderíamos tocá-lo ali. Aqui, nós o sentíamos com as nossas mãos. Agora, o que ele fez através da oferta desse corpo? Ele se tornou Jeová em nós. Nós somos partes dele no dia de Pentecostes. Isso é que é o batismo com o Espírito Santo. Não é só falar em língua estranha. Batismo com o Espírito Santo é isso. É o Senhor Jeová. Oh, Jesus amado. Glória ao teu nome, Senhor. Batismo com o Espírito Santo é isso. É o Senhor Jeová morando dentro do crente, morando dentro de você, morando dentro de mim.
No dia de Pentecostes, a coluna de fogo rompeu a si mesma em línguas de fogo. Se colocaram sobre cada um, mostrando que Deus estava separando a si mesmo entre a sua igreja. Aleluia! Então, irmãos, se nós pudermos somente nos unir e trazer isso juntos, então nós temos Jeová na plenitude quando nós nos unimos. Porém, como nós podemos, quando esse está falando em línguas e recebeu o batismo, e então, mantendo essa pequena chama de fogo bem aqui, e vimos colocar isto juntos. Deixa eu ver a hora ali. Está na hora de parar já, né? Fica tão bom, meu Pai do céu, né? Tão maravilhoso. Só mais um segundinho, então. Quando Deus, no dia de Pentecostes, desceu, e a Bíblia disse: línguas de fogo se colocaram sobre cada um deles, e eles, línguas como um fogo, pequenas chamas, era essa coluna de fogo, separando-se e dividindo-se entre o povo, de modo que fôssemos irmãos naquele dia. Eu digo, fôssemos irmãos, ponto. Abre aspas. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em mim. Eu em mim, e vós em mim. E nós somos um, não divididos. Amém. Louvado seja Deus. Você sente nessa hora o amor divino pelos irmãos, pelos seus irmãos? Você faça um exame introspectivo, olha para dentro de si, para dentro do seu coração, lembra se tem alguém a quem você possa odiar. Não tem ninguém, né? Quando o Espírito Santo entra dentro, não tem lugar para essas coisas. Não tem lugar para sectarismo, para separação, para difamações. Não tem. Aleluia. Isso é uma prova maravilhosa de batismo com o Espírito Santo. Vamos encerrar, né? Vamos orar. Nós chegamos ao parágrafo 152, não é? Vamos agradecer o Senhor nesta hora. Meu Deus e meu Pai, é tão maravilhoso, Senhor. É tão lindo, é tão gratificante. Isso parece uma coisa assim até para o cético, para o incrédulo. Parece uma coisa sem sentido, sem significado. Mas para os teus filhos, isso é maravilhoso, meu Deus. O que o Senhor faz, o que o Senhor tem feito por nós, tem nos visitado através da palavra. Ó Deus, eu peço a bênção do Senhor em favor dos teus filhos, de todos os teus filhos, indistintamente. Eu olho para dentro de mim mesmo, eu não vejo ódio no meu coração com respeito a ninguém. Ó Pai, perdoa todos nós, ajuda cada um, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos tudo isto e nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Muito maravilhoso, não é? Mas fiquem todos com Deus, com Jesus. E não esqueçam que os nossos cultos são publicados aqui pelo YouTube todas as terças, quintas, sábados e domingos, no horário das 18h45, para que então às 19 horas, todos os que vão estarem prontos para cultuarem, então estejam prontos às 19 horas, e aqueles que vão fazer isso, então estejam unidos. É uma igreja invisível, né? Unida pela fé, ao redor da palavra. E o Espírito Santo vai operando em nossas vidas, não é? Então não esqueçam também de clicar no gostei, né? No joinha ali assim, gostei, clica ali, né? E também inscreva-se no canal, para que
os vídeos fiquem cada vez mais populares, não é? Então, também se você quiser ativar o sininho, clicar no sininho, porque já são mais de 11 mil inscritos. E se vocês clicarem no sininho, então vocês receberão notificações cada vez que o vídeo chegar, né? Então, fica assim, fiquem todos com Deus, fiquem abençoados, curados, alegres, felizes e salvos pela graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.